Vamos começar a comentar aqui, conversar sobre a prova de inglês com o professor Moacir Prudêncio, do Cursinho da Poli. Professor, obrigado, tanto a sua presença como a presença de todos os professores do Cursinho da Poli. Sim, agradecemos também a oportunidade de poder comentar a prova, que neste ano, prova bastante interessante, a prova de segunda fase, porque ela acaba comunicando para nós que ensinamos inglês alguma definição, já que o inglês de segunda fase, na FUVEST, é uma coisa até recente, não é tão velho, né? Né? Desde Então, quando, professor? Não sei se olha, você recorda. a gente está aqui falando da quarta, quinta prova. Entendi. É recente. Coisa nova. Porque se você pega a primeira fase, você volta 10 anos atrás, você tem uma Claro. comparação, né, bastante distante entre uma prova e outra. Mas aqui de segunda fase, voltando alguns anos atrás, a gente já compara, porque, olha, há 2 anos atrás nós tivemos também um quadro temático bastante semelhante a este aqui, questões ambientais e questões tecnológicas. Né? Na verdade, questões ambientais problematizadas politicamente ou relacionadas a consumo, como tivemos há 2 anos atrás. Sim. E questões tecnológicas, que maravilhoso isso na prova. Eles problematizam isso de uma forma ou sociológica, envolvendo questões sociais mesmo, de uma reflexão comportamental, o quanto a tecnologia afeta o nosso comportamento. Né? Esse segundo texto é pontualmente tratando sobre isso. Vamos comentar já questão por questão, né? Essa número 1, o senhor queria... Questão no texto número 1, item A, né? Já que ela se divide em 2. O item A, o que chama a atenção aqui, Paulo, é o compare. Porque essa expressão, né? Com base no texto, compare a situação da floresta amazônica em 1998 e 2014. Ora, compare. Aqui faz com que o leitor tenha que realmente ter superado o mérito informativo do texto. Ele precisa compreender o parágrafo que sinaliza ali a informação pontual de que o contexto de desmatamento em 1998 correspondia a 20 mil, né, a perda de 20 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. E a comparação, ela se completa justamente quando, depois da criação da ARPA, esta média, esta perda é reduzida para 6 mil quilômetros quadrados. Então, compare. Envolve leitura mesmo, o cara tem que ter lido. Não é tão difícil de ler, né? Mas precisa superar uma boa parte do texto. Sim. É diferente daquelas questões que você vai, né, por uma palavra-chave. Ainda mais porque o cara tinha que escrever aí. Isso, Agora, o aluno, eu sempre converso com os alunos, eles têm muita dúvida de se escreveram muito, se escrever pouco e ser direto já resolve, é o que a banca quer. Qual que, para quem está assistindo, se ele escreveu um pouquinho ali, um parágrafo mais acertou, já está valendo, ou é ideal que ele consiga mostrar que ele entendeu mais? Uma dica prática é que o aluno ele tenha consciência de que precisa a sua escrita ser isenta de juízo valorativo pessoal. Não pode pôr a própria opinião. Né? Se a pergunta ela entrar nesse mérito discursivo, argumentativo, isso é em relação ao que o texto expressa como Nessa opinião questão, de alguém. inclusive, falava de governo Fernando Henrique, comparar com o governo agora... Poderia cair nesse... exatamente. Não falava em governo, mas falava pelo ano. Sim, Ela tem vamos considerar que, em linhas gerais, tecnicamente, qualquer texto vai ter um certo fio argumentativo. Esse que é o perigo. Porque o aluno pode se inclinar a comentar coisas que ele sabe e que, de alguma forma, vão viciar a escrita por conter a opinião. É diferente demais, Paulo, comentando, sem sair deste lugar, é diferente demais do que o segundo texto diz, que qual é a opinião de Harris. Perguntou a opinião do autor. Aqui não. Quando ele fala compare, você simplesmente vai comparar. E a dica prática é a seguinte: a pergunta foi, com base no texto, compare a situação. De acordo com o texto, a situação em 1998 era X. A situação em 2014 é Y. Quer dizer, você coloca as situações que foram perguntadas, sem ir muito longe, porque é uma pergunta de informação do texto. Claro. Então, para matar a questão, escrevo muito ou pouco, depende da pergunta. Se a pergunta ela se dirige a informações pontuadas no enquadramento do texto, é importante simplesmente enumerá-las, colocá-las num quadro enumerativo.